Eu cheguei à conclusão de que o maior vilão que pode ter na nossa vida somos nós mesmos. Não sei se você já parou para pensar que o nosso cérebro ele é uma máquina que fica o tempo todo tentando fazer com que a gente desista dos nossos objetivos, com que a gente procrastine. Parece que tem uma vozinha ali que fica falando no nosso ouvido assim: ah, deixa isso para depois. Ah, isso aí não é prioridade. Ou ah, isso aí dá muito trabalho para fazer. Não sei se isso acontece com você, mas comigo é o tempo todo. Parece que fica essa vozinha no meu ouvido falando assim: olha, isso aí é muito grande, isso aí você não vai conseguir dar conta agora, deixa isso para depois, num momento mais apropriado, quando você estiver mais calmo, você pega isso para fazer. Já percebeu isso também? Hoje eu passei o dia todo pensando em alguma ideia de vídeo para trazer aqui para o canal para vocês e parece que não vinha nada. Sabe quando vem aquele bloqueio assim criativo? Um branco total na minha cabeça. Não vinha ideia nenhuma de tema de vídeo para eu trazer aqui como uma reflexão para vocês, sabe? E isso tem muito a ver assim com esse mecanismo que funciona dentro da nossa cabeça de autossabotagem, de procrastinação. Nesse processo de criação de conteúdo aqui para o YouTube, uma coisa que é muito importante para que a gente consiga ter ideias de vídeos de forma assim mais contínua é a observação, é viver a vida real. Nos dias de hoje, o que a gente mais tem é informação e de forma muito fácil. A gente acaba consumindo muito conteúdo e tendo pouco espaço na nossa mente para criar. Em tempos atrás, quando a gente vivia mais o mundo real, a gente observava mais as coisas à nossa volta. E a nossa mente era uma oficina que trabalhava o tempo todo, criando, tendo ideias, observando as coisas à nossa volta, sabe? Os mínimos detalhes. Tudo isso é fonte de criação de conteúdo, é fonte de ideias para o seu trabalho, para o seu projeto, para a sua vida como um todo mesmo. E quando a gente entra nesse bloqueio criativo, eu entendo que é porque a gente não está se esforçando para observar as coisas ao nosso redor, sabe? Nessa luta constante com essa máquina que é o nosso cérebro, que fica o tempo todo tentando fazer com que a gente não observe as coisas à nossa volta. Então hoje com esse universo e essa enxurrada de informações que a gente recebe o tempo todo, confesso que é um desafio muito grande, assim, de você ter ideia sempre, sabe? De você ter criatividade, seja na criação de conteúdo, ou seja no seu trabalho, seja nos projetos que você tem de vida mesmo. E para mim está sendo um desafio muito grande assim lidar com isso, sabe? Não sei como que você trata isso na sua vida, mas hoje, por exemplo, foi um dia tenso para mim assim. Eu fiquei o tempo todo pensando em qual o vídeo que eu traria para o canal hoje e não vinha nada. Parecia que minha mente estava assim um branco total, assim, sabe? E eu comecei a assistir vídeos no YouTube aqui de temas diversos e essa acho que é a pior coisa que você pode fazer, sabe? Ficar consumindo conteúdos de diferentes fontes e de diferentes temas, parece que vai formando uma salada na sua mente e fica mais difícil ainda criar alguma coisa. Isso pode acontecer no trabalho também, né? Eu trabalho na minha empresa, no regime CLT normal, né? Durante o dia e hoje também foi um dia travado, assim, sabe? Que eu pegava uma tarefa para fazer assim, começava, parava, aí depois voltava, aí depois começava de novo, parava de novo, e parece que minha mente não conseguia produzir. Então eu acho que tem dias que a gente está assim, tem dias que a gente não consegue pensar fora da caixa, vamos dizer, né? Então o nosso cérebro, eu acho que ele está pedindo para a gente fazer uma pausa, para a gente descansar, para a gente olhar em volta mais, viver a vida real, dar espaço para ele trabalhar, para ele criar, para ele observar as coisas à sua volta, para que você tenha ideias criativas e possa produzir mais. Eu acho que também essa pressão por ser produtivo o tempo todo também joga a gente contra a parede, né? Encosta a gente contra a parede, assim, para que a gente tenha que produzir e ser o mais eficiente possível e ser perfeito o tempo todo. As redes sociais, elas mostram uma vida perfeita, onde parece que todo mundo está vivendo com intensidade o tempo todo mundo está fazendo coisas legais, quando na verdade a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que as pessoas só postam o lado bom, né? O trabalho que dá para fazer aquilo nunca é mostrado. O esforço, os dias de tédio, os dias normais, os dias que não tem nada para fazer, isso não é compartilhado nas redes sociais porque não é interessante. Então eu acho que você não pode se cobrar tanto de ser tão produtivo e ser tão eficiente o tempo todo. Porque nenhuma vida, a vida de ninguém é 100% interessante todos os dias. Tem dias que você está no ócio, né? Tem dias que você está no tédio, tem dias que não acontece nada. E aí, o que você vai compartilhar nesse dia, né, que não acontece nada? Por exemplo, hoje foi um dia que para mim assim não aconteceu nada. E eu queria trazer alguma coisa aqui para o canal. Então eu resolvi trazer esse tema, sabe? Esse tema do bloqueio criativo,
que é uma luta constante que a gente tem contra o nosso subconsciente, né? Então parece que o nosso organismo, o nosso corpo e o nosso cérebro, ele foi programado não para ser produtivo o tempo todo. Ele foi programado para produzir e para pausar e descansar nos momentos adequados. Então, quando a gente fica se cobrando tanto por ser produtivo e por produzir mais e por ser criativo sempre, o nosso cérebro, eu acho que ele manda avisos pra gente falando assim, olha, calma, relaxa, respira, né? Você vai ter criatividade no momento certo, você vai ter ideia no momento certo, só que para isso você precisa recarregar as baterias, né? Fazer uma pausa, olhar ao seu redor, prestar atenção nos detalhes, curtir mais os detalhes, né, os momentos ali do dia, seja uma pausa para o café, seja um almoço com a família, uma conversa com um amigo, tudo isso é fonte assim para você reabastecer as energias, recarregar as baterias. E aí sim você começar de novo, um novo ciclo, com novas ideias, com a mente aberta para o seu universo, né, para o universo ao seu redor. E aí eu acho que as ideias começam a fluir. Então, aqui é mais uma conversa mesmo, onde eu estou explanando para vocês e mostrando que também nós que criamos conteúdos, né, nós também temos essa dificuldade, né? Então, às vezes a gente vê canais aí grandes até, né, de pessoas que postam vídeo todo dia e parece que elas são 100% criativas o tempo todo, quando na verdade não é assim. Quando na verdade elas também têm um momento de pausa delas, né? Então eu vejo youtubers grandes assim que postam vídeos, 2 vídeos, 3 vídeos por dia. Na verdade, quando a gente vai analisar, eles gravaram tudo numa bateria única, né? Às vezes 3 dias num dia só e vão soltando aos poucos, né? Não é todo dia que ele vai sentar e vai gravar. Então, se autoflagelar, assim, né, por causa disso, eu acho que não é ser gentil com você mesmo, né? É entender o processo de cada um. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu ritmo e você deve respeitar o seu, né? Respeitar o seu ritmo, produzir de acordo com a sua velocidade, né? Com o seu tempo disponível. Então, eu tenho procurado fazer isso, né? No começo aqui do canal, eu tinha essa loucura, assim, sabe? De que eu tinha que produzir mais, de que eu tinha que gravar mais vídeos, que eu tinha que gravar todo dia. E eu fui entendendo que não precisa ser assim, né? Que para ser uma coisa legal, uma coisa saudável, uma coisa de qualidade e uma coisa que respeite o meu espaço, né? Que respeite a minha saúde mental, eu preciso encontrar o equilíbrio. Eu estou procurando fazer isso, né? Estou procurando respeitar a minha mente mesmo, o meu corpo, né? Dar descanso para ele também, porque assim eu vou conseguir prestar atenção nos detalhes, né? Assim eu vou conseguir observar a vida real à minha volta e conseguir trazer conteúdos mais autênticos e mais sinceros aqui para vocês também, né? Então lidar com um bloqueio criativo, eu acho que passa por isso, assim, sabe? Por você respirar, ter a pausa no momento certo ali para observar as coisas ao seu redor, observar a vida real à sua volta e aí fazer disso fonte de inspiração para a sua criatividade, para os seus projetos, para o seu trabalho ou para a sua criação de conteúdo mesmo. Eu acho muito saudável, sabe, que as pessoas hoje, várias pessoas têm canal no YouTube, é uma forma de interagir com as pessoas, de formar uma comunidade, de registrar a sua vida, né, de registrar os acontecimentos. Antigamente a gente fazia isso muito por foto, mas a gente não tem tanta memória assim, né, para guardar sempre e registrar tudo em foto. Então, o canal no YouTube eu acho que é uma forma muito bacana, né, que a internet disponibiliza pra gente, da gente poder registrar os acontecimentos na nossa vida. Só que eu acho que a gente tem que ter o cuidado também, né, com a nossa saúde mental, quando a gente começa a produzir aqui. Então, era uma coisa que eu senti que estava me prejudicando, sabe? Eu estava me cobrando muito, assim, de, não, eu tenho que gravar mais, eu tenho que produzir mais. Então, eu comecei a entender como funciona esse processo, né? E hoje eu acho que as coisas vão caminhar melhor, né? Eu vou ter um caminho mais saudável para mim, vou respeitar meu espaço, respeitar meu tempo de respiro, né? De descanso, para eu poder viver também a vida real, né? Eu estou prestes aí a sair de férias do trabalho, então vai ser um tempo que eu quero ler bastante, sabe? Eu tenho vários livros aqui que eu nem peguei ainda, então quero pegar esses livros para ler, viver mais a realidade mesmo, né? Sair um pouco das telas aí. Eu acho que prejudica um pouco a gente, sim, isso, sabe? E trazer para cá para o canal as experiências reais de vida, né? Não só o que a gente consome na internet, também mais o que a gente vive na vida real mesmo, fazer disso conteúdo. Eu acho que isso é muito mais interessante para mim e para quem assiste também, tá bom? Então essa é a reflexão que eu queria trazer para hoje. Se você produz conteúdo ou se você tem um trabalho CLT, tenta sair um pouco, né, dessa matrix também, viver um pouco mais a vida real. Quando eu falo vida real, o que que é? Conversar com um amigo mesmo,
presencialmente, tomar um café, curtir um almoço em família, sabe? Sair para caminhar, olhar a natureza. Tudo isso é muito bom e tudo isso são momentos de autoconhecimento, de pausa, que você precisa disso na sua vida. Respirar. Eu acho que é isso que está faltando um pouco na geração atual, mediante ao universo que a gente vive aí, de tanta informação que a gente é bombardeado. Tá bom? Então fica essa reflexão para hoje. Eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau!